Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é cada vez mais crucial no nosso dia-a-dia. Como é que podemos, de uma forma simples, aprender a detectar a desinformação online? É uma ferramenta, acreditem, absolutamente essencial nos dias de hoje. Pensem lá um bocadinho. Já aconteceu estarem a navegar nas redes sociais e de repente um título de notícia fazer parar tudo? Aquele que provoca uma raiva imediata, que faz o sangue ferver, ou pelo contrário, um entusiasmo gigante? Pois bem, é precisamente essa reação forte que é o nosso ponto de partida. E por que é que essa reação é tão importante? Porque temos de perceber uma coisa fundamental sobre a desinformação. O objetivo dela não é de todo informar, nem de perto, nem de longe. Em vez de informar, o que a desinformação quer mesmo é manipular. É isso. Manipular os nossos sentimentos, as nossas reações e, no fim de contas, aquilo que acabamos por acreditar e por partilhar. Então vamos lá à primeira secção. Qual é o alvo principal disto tudo? As nossas emoções. É exatamente aí que a batalha pela nossa atenção é travada. A tática usada para isto tem um nome que toda a gente conhece: clickbait. E o que é que isto faz, basicamente? Usa títulos chocantes ou muito carregados de emoção para nos levar a clicar quase por instinto. Se sentimos essa reação emocional forte, é o sinal de que o clickbait está a funcionar na perfeição. Então, qual é a nossa primeira linha de defesa? É algo incrivelmente simples, mas muito eficaz. Se um título provoca uma emoção assim avassaladora, o primeiro passo é só parar. Parar e respirar por um momento. Esta pausa é absolutamente fundamental. Agora, na segunda secção, vamos olhar para os sinais de alerta mais visíveis. São aquelas pistas que nos ajudam a identificar conteúdo duvidoso logo à primeira vista. Olhem para esta comparação, que é muito clara. De um lado, temos um título calmo, informativo, que apela à nossa razão. Do outro lado, um título feito para chocar, para provocar uma reação imediata, apelando à emoção pura. A diferença é gritante, não é? E que sinais são estes que devemos procurar? Coisas como títulos escritos inteiramente em maiúsculas, a gritar connosco, o uso excessivo de pontos de exclamação e de interrogação e, claro, erros ortográficos ou gramaticais que saltam à vista. Estes são os indicadores clássicos de que algo ali pode não estar certo. A nossa terceira secção fala de uma tática muito comum e subtil, o truque da imagem antiga. É uma forma de desinformação visualmente muito poderosa. E funciona de uma forma muito simples. Alguém pega numa fotografia ou num vídeo que é 100% real, de um evento que aconteceu há meses ou até anos, e apresenta-o como se fosse de agora. É uma forma de engano muito eficaz, porque a imagem é verdadeira, mas o contexto em que é apresentada é totalmente falso. Certo, então o que é que podemos fazer? Esta última secção é sobre ação. É sobre como passar de receptores passivos a investigadores ativos. A missão é só uma, e é fundamental: verificar. E aqui está o plano de ação, a nossa missão de reconhecimento. São 4 passos simples. Primeiro, copiar o título exato. Segundo, colar no motor de busca. Terceiro, e este é o passo crucial, adicionar a palavra falso à pesquisa. E, por fim, analisar o que dizem os sites de verificação de factos que aparecem nos resultados. E sabem o que é mais provável? É que essa suspeita não seja nova. Sites que se dedicam a esta tarefa, como o Polígrafo em Portugal, são muito rápidos a analisar estas alegações. Muitas vezes, o verdito já está lá, à distância de uma simples pesquisa. Portanto, a mensagem principal é esta. Antes de partilhar, antes de passar essa emoção forte para a frente, vale a pena fazer esta pequena missão de reconhecimento. É uma ação simples, mas com um impacto enorme na qualidade da informação que todos nós consumimos e partilhamos. E isto leva-nos à questão final. Da próxima vez que um título nos fizer parar, seja por raiva ou por alegria, a pergunta que fica é: haverá uma pausa para verificar? A escolha de parar e investigar, em vez de reagir e partilhar, é no fundo uma decisão individual, mas com um impacto verdadeiramente coletivo.